os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, à sala de estudos do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo, pelo espírito de André Luiz, com nosso irmão, nosso amigo, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos todos que já estão aqui conosco. É uma alegria enorme a gente poder estar aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo, que está ficando cada vez mais interessante. Muito bom. E diretamente de Campinas, né, professor, hoje? Pois é. Hoje eu não estou na minha casa, vocês devem estar observando que o ambiente está um pouco diferente. Estou no Hotel Nacional Inn, aqui em Campinas, porque está havendo aqui um encontro da USE de Campinas, né, a União da Sociedade Espírita de Campinas, que
que está comemorando 70 anos de existência. Que beleza. E nós, então, viemos para participar. Amanhã vai ter várias atividades, eu vou ter 2 estudos em grupo, com várias pessoas. Então, a abertura ainda está continuando lá no Centro Espírita Nosso Lar, mas a palestra, eu abri mão de assistir a palestra para vir estar aqui com vocês. Nós ficamos muito agradecidos também, professor, por o senhor estar aqui conosco, dando continuidade ao nosso estudo. E já temos vários amigos aí, tá? A Diná, a Regina Márcia aqui de Santos, a Márcia, a Francisca Gil, a Angelina, a Carmela, a Ana Sintra, o Fran Carlo. Então, tá todo mundo aí já atento, né? A E é Jô muito também. bom, né? Tem pessoas de todo lugar do Brasil, ó, São José dos Campos, Niterói, Goiânia, né? Bahia, Brasília. Daqui a pouco aparece a nossa amiga Selva, lá do Uruguai, que está sempre conosco, o Ricardo, lá de Belo Horizonte. Muito bom estar com todos vocês. Muito bom mesmo. Professor, então, para iniciar, o senhor poderia fazer a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece. Então, coloquemos o nosso pensamento em ação, na direção das forças superiores da vida que emanam do nosso Pai Celestial e trazidos até nós por esse Espírito maravilhoso, nosso amigo incondicional, nosso querido Mestre Jesus, que junto desses espíritos bondosos que trabalham pelo bem da terra, sempre nos amparam, nos auxiliam nas nossas tarefas, em busca dos valores definitivos do nosso ser espiritual que somos. Pai amado, nesse instante, rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para todos nós, que possamos ter a clareza de entendimento, a sensibilidade amorosa do nosso coração, junto contigo, a fim de podermos perceber com todo o nosso ser espiritual as lições espirituais que vamos recebendo através de trabalho tão intenso de amigos bondosos como André Luiz, através de médiuns tão gentis, generosos como o nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, que nos permitiram ter essa obra em nossas mãos, para que nós pudéssemos conhecer a nossa própria história evolutiva. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre, abençoando o nosso planeta. Que assim seja. Então, vamos lá, professor, dando continuidade ao estudo, né? Nós não vamos entrar no livro ainda, só vai falar mais um pouquinho, né, sobre a evolução. Isso. Exatamente. Nós vamos continuar ainda usando o conhecimento da biologia, né, da lei de evolução, da evolução da vida, para que nós possamos depois ter os ingredientes necessários para compreender a leitura e o estudo, as reflexões que o André Luiz faz nesse livro tão interessante. Então, nós, nas experiências anteriores, nas sextas-feiras anteriores, nós mostramos um panorama geral do processo evolutivo da vida no nosso planeta, desde o aparecimento da vida na Terra, há 3 bilhões de anos atrás, e passando por todas as eras, todos os períodos, não é, do processo de estabelecimento e desenvolvimento da vida no nosso planeta, mostrando a trajetória que o princípio inteligente, que começou lá atrás, vem realizando ao longo do seu processo de aquisição de experiências, a fim de poder, num dado momento, adquirir a consciência da própria individualidade e, a partir daí, como espírito humano, poder seguir a trajetória evolutiva até a angelitude. Então, nós falamos, né, até a era moderna, na verdade, até a evolução do estabelecimento das espécies, não é, que são definidas como mamíferos, não é? E aí, no desenvolvimento dos mamíferos,
essa evolução acabou chegando nos homens. Então, hoje, nós vamos pegar só a parte evolutiva dos primatas, que é o tronco inicial da evolução do ser humano. E vamos falar um pouco da evolução do processo biológico na espécie de primatas, para depois falarmos do homem propriamente dito. Então, aqui, nós podemos ver inicialmente o que foi acontecendo do processo biológico que foi transformando os animais, os mamíferos, não é? E principalmente alguns dos mamíferos pequenos que foram evoluindo na direção dos primatas. Então, do ponto de vista dos sentidos, a primeira coisa que a gente observa é a redução do focinho e das áreas associadas do cérebro. Por exemplo, a gente vê que no cachorro, não é, o focinho é comprido e os olhos estão meio laterais, né? Do mesmo jeito que também o gato tem um pouco os olhos laterais, mas basicamente o focinho é comprido, né? E o cérebro fica um pouco para trás, numa posição assim meio escondida e meio protegida pelo focinho, a rigor, né? Então, a redução do focinho foi fazendo, então, que a face fosse ficando cada vez mais plana, mais achatada. Uma outra coisa que aconteceu foi o crescimento da área cortical do cérebro, principalmente aquela associada à visão. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tem uma parte central, tem um cerebelo embaixo, que é o cérebro primitivo, e tem o tronco, a parte central do cérebro, e depois tem uma casca, que a gente chama de córtex. Córtex é o mesmo que casca. A cortiça, por exemplo, que a gente sabe que é utilizado para fazer as rolhas, a cortiça é o córtex da árvore, é a casca da árvore. Então, a gente vê um crescimento da área cortical, da área do córtex do cérebro, principalmente na região, não é, especializada na percepção da visão. A outra coisa que a gente vê é que, com a redução do focinho, os dois olhos que estavam laterais vêm para frente, para que os primatas pudessem desenvolver, então, a visão estereoscópica. O que significa visão estereoscópica? Significa que nós passamos a ter uma visão tridimensional. Isto é, como os dois olhos estão na frente, não é? O raio de luz que vem da imagem, nossos olhos convergem para aquele objeto. Então, essa convergência permite a gente ter uma ideia da distância que o objeto está da gente. Então, a visão estereoscópica permite a gente ver em profundidade, permite a gente ver tridimensionalmente. E, ao mesmo tempo, não é? Todos os tecidos relacionados com a visão evoluem para adquirir a capacidade de enxergar cores. Uma boa parte dos animais não enxergam cores, mas os primatas já começam a enxergar cores, por causa disso mesmo, por causa dessa evolução biológica. A gente vê também, não é, que acontece uma expansão cerebral e o crescimento da complexidade cerebral. Uma outra coisa que é característica do processo desses mamíferos que fazem parte dos primatas é a longa gestação e a infância. Quer dizer, enquanto no cavalo, a gente vê, por exemplo, o cavalinho nasce, poucos minutos depois ele já está de pé e já começa a correr, já começa a mamar, e já tem independência. A maioria dos animais mamíferos tem esses recursos. Mas nos primatas é diferente. O filhote fica dependente do pai e da mãe, principalmente da mãe, e fica grudado nele durante um longo tempo. E a gestação é mais longa, enquanto que nos animais, nos mamíferos, por exemplo, no cachorro, são alguns poucos meses, no gato, da ordem de alguns poucos meses, no coelho, 1 mês. A gestação dos primatas é longa, né? Chega, por exemplo, no gorila, até 10 meses de tempo de gestação. No homem, são 9 meses.
Então, essa longa gestação e a duração da infância é uma característica dos primatas. E uma outra coisa que também a gente observa com o desenvolvimento e expansão do cérebro e o crescimento da complexidade cerebral, os primatas têm uma aprendizagem de comportamento, isto é, os filhotes aprendem o comportamento social com os pais, com os adultos. Então, há um processo de aprendizado no processo da vida, enquanto que nos animais, nos outros mamíferos, a coisa não é bem assim. É claro que há sempre uma transferência de conhecimento e de hábitos que os adultos passam para os filhotes, mas a aprendizagem e desenvolvimento de comportamento é mais característico nos primatas. Então, aqui a gente tem uma figura que permite a gente ver esses primatas, alguns deles e uma ramificação deles. Aqui são graus evolutivos dos primatas, né? Então, da esquerda para a direita, a gente vê um processo evolutivo. À esquerda, no começo da esquerda, onde está marcando aqui o meu mouse, é um tronco comum para os primatas e começa, então, ramificações. A primeira ramificação dá origem aos lêmures e aos lores. A gente vai ver depois as características deles. Depois, mais num processo adiantado de evolução, surgem os tarsioides, os tarsiers, como está escrito aqui em inglês, mas são os tarsioides. Eles têm esse nome por causa da mão, dos dedos, não é? Que tem articulações especiais para pegar, para pinçar coisas. Mais na frente, então, tem já o desenvolvimento do macaco. E o braço mais novo são os hominoides. Então, isso aqui está sem detalhes, é só a ramificação dos 4 ramos mais importantes, que são os lêmures e lores, os tarsioides, os macacos e os hominoides. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Uma coisa que a gente vê no processo evolutivo é uma transformação, uma modificação também da estrutura de esqueleto, nos lêmures, depois nos tarsioides, depois nos macacos, depois nos hominídeos, como a gente vê naquela ramificação. Por exemplo, os tarsioides, né? Tarsiers, eles têm a mão comprida, tá certo? As órbitas dos olhos são fechadinhas, tem um nariz seco, tem mais flexibilidade no lábios, né? Superiores, que eles se mexem com mais facilidade. A gente vê isso muito característico nos chimpanzés. Tem um corpo pequeno, geralmente, tá certo? Tem as orelhas móveis para buscar a sintonia de escutar e saber de onde vem o som. E tem uma organização social relativamente simples. Depois deles vem os macacos quadrupedais, isto é, que andam com as 4 patas no chão. Então, eles já têm um esqueleto bem diferenciado, vocês vejam que também o crânio já é bem diferenciado, já tem uma parte, não é, mais volumosa no cérebro, a face já fica mais achatada, mas todas aquelas características de nariz seco e as mãos compridas, adaptadas para agarrar, para subir, né, para ter movimentação, e também utilizando o rabo como um 5º membro, muitos deles usam o rabo como um 5º membro, para pendurar-se, para poder fazer segurança nas árvores. Então, a gente vê nesse desenvolvimento muito interessante. Alguns dos macacos, por exemplo, ou já nos hominoides, né, que são os primitivos, né, que foram dando origem com modificações para formar a corporificação mais próxima da humana, a gente encontra alguns deles que têm os braços muito longos, não é? E usa esses braços muito longos para ficar pendurados, eles são muito resistentes, e para com a outra mão e com os pés agarrar coisas, buscar alimentos e coisas desse tipo. Então, a gente pode,
né, aqui numa árvore genealógica, dividir os primatas em os próximos, né, que são os próximos, os prosímios, desculpa. Prosímios significa os anteriores aos símios. Pró é de começo, que começou antes. Então, o primeiro prosímio que a gente observa são os lemuriformes, os lêmures. Depois vem os lorisiformes, depois os tarsioformes, que são todos eles do mesmo grupo dos prosímios. Não é? Então, do outro lado, vem os antropóides. Então, a gente tem os prosímios, 2 ramos, e os antropóides. Dos antropóides, a gente tem os mais antigos, que são os platyrrhíneos, que a gente chama também de seboideias, né, no latim, que vieram formar os macacos do Novo Mundo, das Américas, principalmente, tá certo? E a gente, desse ramo de antropóides, sai do outro lado os catarrines, que formam basicamente 3 grupos, né? Na verdade, faz 2 grupos. Né? O grupo dos macacos do Velho Mundo, que eles chamam de Cercopithecodea, e, do outro lado, os macacos, os apes, né? Que são os gorilas, os chimpanzés, não é? E os humanos. Tá, ok? Então, essa é a árvore genealógica dos primatas. Vamos olhar esses bichinhos mais de perto com algumas figurinhas para a gente ver as características de cada um deles. Aqui, por exemplo, desses prosímios, a gente tem os lemuriformes. Então, tem 2 exemplos aqui. Esse pequenininho aqui, que chama Microcebus murinus, ou é o lêmur, tipo um lêmur pequenininho, que parece um rato, o lêmur da forma de um rato, pequenininho. Mas vocês vejam que os olhos dele já estão na frente. O focinho é bem curto e as orelhas são móveis. E as patas já são diferenciadas com todos os dedos. Né? A mãozinha deles são já adequadas para agarrar coisas. E depois vem os lêmures. Os lêmures são maiores, têm um rabo bem característico, cheio parece um rabo da forma da cor da zebra, né? Todo malhadinho, e em forma de anéis, e ele também tem uma cabeça, não é? Já vocês vejam que a parte alta do crânio já é um pouco mais volumosa, os olhos estão na frente, os narizes são recuados e as orelhas móveis. E as mãos são aptas para poder agarrar e pendurar, para poder subir, procurar frutas, principalmente insetos, que são os alimentos que eles usam muito. Depois ainda da subordem dos prosímios, tem os lorisiformes, que são, aqui a gente tem 2 fotos de 2 deles, né? Esse poto e o galago, né? Vocês vejam, no galago fica muito claro, não é? As orelhas grandes, móveis, os olhos bem para frente, para ter a visão estereoscópica, o nariz pequeno, tá certo? O focinho recuado. E as mãozinhas, vocês podem ver que eles já estão aqui com as mãozinhas prontas para agarrar e se pendurar. O poto também tem essas mesmas características, apesar de ter o focinho um pouquinho mais comprido. E, finalmente, dessa ordem, né, dos prosímios, o tarsiformes, a gente vê aqui, olha as mãos, o nome dele é dado por causa das mãos. Tarso, metatarso e dedo são as falanges da nossa mão. E ele tem isso bem comprido aqui, porque ele era um catador de insetos. Ele usava os olhos com visão estereoscópica muito própria para poder pegar insetos pequenos e se alimentar. Aí, então, depois vem a família, né, dos macacos, que a gente já conhece aqui, um deles, o Seboidea, da subfamília Seboidea, a gente tem esse bichinho aqui que chama Dusquititi. É um macaquinho, já você veja que a cabeça já é volumosa no alto, a parte de trás é volumosa, mas já tem uma testa razoável, porque começa a ter um pequeno desenvolvimento
da parte frontal do cérebro, que ainda é rudimentar. Mas a parte do córtex já começa a ficar grande. E ele também tem toda a face recuada, o nariz recuado para dentro, né? O lábio de cima móvel e os olhos em visão estereoscópica bem colocados na face, na frente. Dessa subfamília, a gente tem o Cercopithecoidea, né? Que é também uma família já, né? De origem dos macacos. Isso aqui que a gente está vendo aqui são os babuínos, né? Eu não sei por que meu computador está dando algum problema, está com bateria, não está carregando. Um minutinho só, deixa eu ver se eu não perco aqui a comunicação. Acho que eu tenho que procurar aqui no hotel uma tomada melhor. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar. Está descarregando meu computador. Está com pouca bateria. A tomada aqui não funciona. Essa tomada aqui não está funcionando. Deixa eu ver se eu acho alguma outra tomada aqui no hotel. Eu pensei que ela estava boa. Vou achar aqui embaixo. Um minutinho só. Fica tranquilo, professor. Que coisa mais complicada. Não estou achando uma tomada que funcione aqui. Geralmente do lado da cama tem, professor. Não, não tem. Eita. Pior que não tem. Ó, o pessoal falou aqui do lado da TV. O da TV é diferente, não encaixa. Ah, deve ser 2 pinos. Eu estou usando a de cima e a de cima parece não estar funcionando. Não está carregando. Meu Deus, será que eu não vou poder fazer esse estudo? Não tem problema, professor. Qualquer coisa a gente continua outro dia. Peraí, deixa eu ver aqui. Pior que as tomadas são todas antigas. A do banheiro também? Pois é, mas acho que não alcança. Deixa eu ver aqui. A única tomada que deveria funcionar não está funcionando. O pessoal falou que para quebrar o pino do meio que encaixa. O pessoal já tem solução para tudo. Ela não está funcionando, não. Que pena. Ô, professor, eu não sei quanto é que está o percentual de bateria, mas se o senhor quiser continuar a semana que vem, a gente faz um encerramento. Olha, eu tinha deixado meu computador carregado, eu não sei por que ele descarregou. Ah, é normal. Ele está na economia de bateria. Bom, vamos até onde a gente puder. Então, aqui agora a gente vê numa outra na família dos hominoides agora, tá vendo? Hominoidea. Então, a gente vê aqui, não é? O gibão
que é um macaquinho. Você vê que o filhote está pendurado nele, porque eles precisam de proteção, porque a infância é mais longa. A gente também vê nessa outra ramificação, nessa superfamília, o orangotango, né? Tem duas classes de orangotango, o pigmeu e o pongo, são os dois representantes dessa fase. E aí, ainda na fase hominoidea, né, a família dos grandes macacos. E aqui a gente tem o exemplo do gorila, que faz parte dessa grande família. E também faz parte dessa família, não é? Os trogloditas ou os chimpanzés. E tem também duas famílias diferentes de chimpanzés. Tem o chimpanzé pigmeu e o chimpanzé comum, que a gente conhece mais. Na verdade, na família do chimpanzé tem também uma outra família lateral, que são os bonobos, que são muito semelhantes aos chimpanzés, mas têm hábitos sociais diferentes. Então, essa classe toda é a classe dos primatas, que a gente conseguiu alcançar com a evolução, não é? Desde a fase de 65 mil milhões de anos atrás, até chegar à fase dos hominoides e dos macacos. Então, essa evolução é uma evolução que demorou vários milhares de anos. É bom que a gente entenda isso, que essa evolução é muito lenta e que o princípio inteligente, depois o André Luiz vai colocar isso com muita propriedade, passou por todas essas espécies, empurrando esse processo evolutivo para alcançar a fase humana. Então, eu vou tirar parar de apresentar esse slide e colocar um outro que a gente precisa ver, que é agora a evolução do homem, propriamente. Então, vamos aqui compartilhar a tela, janela, essa aqui. Professor, se o senhor quiser me mandar o slide, e se eu cair, você pode entrar pelo celular, não sei se o senhor consegue ou não, mandei já para o senhor o convite, tá? Não sei, eu não vou conseguir entrar pelo meu celular, de qualquer maneira, vai ser complicado, porque eu tenho que entrar no IGES, eu não sei como eu vou fazer isso. Não, eu mandei convite, aí quem autoriza sou eu a entrada do senhor. Sei. Pode ser, a gente pode tentar fazer isso. Mas você precisa me mandar o slide. Como é que eu mando o slide para você? Manda pelo WhatsApp também, ou por e-mail. Eu só posso mandar por e-mail. Vamos até onde a gente puder e vamos ver o que dá. Eu acho que eu tenho uns 20 minutos ainda de Tá imagem. bom, então vamos lá. Então, aqui vamos ver agora a evolução do homem, tá certo? Então, na família humana, a gente vai ter aqui, não é, uma família que a gente chama de hominídeos, uma subfamília, que são os hominíneos, e o gênero, que é o Homo, tá certo? Então, nós somos do Homo, a família Homo, todos nós. Então, aqui, essa é bem a família hominídea, ok? E a gente vê que na família hominídea, a gente teve várias espécies diferentes. A espécie habilis, a espécie rudolforensis, a espécie ergaster, a espécie erectus, os heidelbergenses, os neandertalenses e o Homo sapiens, a espécie sapiens. Então, essas são as grandes famílias. É claro que tem outras já recém-descobertas em outros grupos, que não estão aqui relacionados porque ainda não há muito estudo e informação dessas espécies novas, algumas delas que foram descobertas tem pouco tempo. Aí a gente pode ter uma ideia da duração de cada uma dessas espécies nesse outro quadro aqui, que está dividido aqui embaixo. O tempo zero significa a nossa era, e indo da direita para a esquerda são anos atrás. Então, há 2,4 milhões de anos atrás, aparece o Homo habilis, que durou desde 2,4 milhões de anos até 1,5 milhões de anos. Então, teve um tempo de vida muito longo,
tá certo? De mais de 1 milhão de anos. E contemporâneo dele, a gente teve o Rudolfensis e o Ergaster, que também foram até 1,5 milhão de anos atrás, né? E eles todos são extintos aí. E mais ou menos há 1.800.000 anos atrás aparece o Homo erectus. O habilis faz parte dele, dessa época também. Aliás, o habilis está aqui embaixo. Vocês vejam que há uma superposição do Homo habilis e o Homo erectus durante mais ou menos uns 300.000 anos. Eles conviveram, viveram simultaneamente na Terra. Depois do Homo erectus, que vai até 700.000 anos atrás, aparece também o Heidelbergensis, que vive de 800 anos atrás até cerca de 300.000 anos atrás. Os neandertalenses aparecem há 400.000 anos atrás e veio até cerca de 35.000 anos atrás. E o Homo sapiens, que aparece 200.000 anos atrás e dura até os nossos dias. Então, vocês vejam que a evolução vai passando, de alguma maneira, de uma família para outra, e vai durando um certo tempo, dando ao princípio inteligente, aquele já quase espírito, a possibilidade de ir adquirindo experiências e recursos de evolução, até que ele atinge, em algum momento desse que a gente não sabe direito, atinge a consciência da própria individualidade, que a gente, pelas informações do André Luiz, acredita que começou, que com certeza os neandertalenses já tinham consciência da própria individualidade. Então, a gente pode dizer que o homem primitivo, o espírito já propriamente dito, viveu desde 400.000 anos atrás na Terra. Tá certo? Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. Mas pode ser que ele já tinha consciência na fase do Heidelbergensis, ou, quiçá, até na fase dos erectus, na família dos Homo erectus. A gente não tem certeza disso, mas a gente vai aprender isso no mundo espiritual, porque essa é a informação que os seres humanos, com a história, não é capaz de ter recurso de entendimento. Então, nós vamos entender isso com melhor clareza quando estiver no mundo espiritual, estudando a nossa própria história de desenvolvimento do planeta Terra. Então, essa é toda a informação de evolução espiritual do princípio inteligente através da estrutura biológica do corpo físico. A gente vai ver que essa estrutura biológica que vai sendo feita ao longo de muitos e muitos séculos, milhares de anos, milhões de anos, não é? É acompanhado porque o princípio inteligente também vai se desenvolvendo nesse período todo. Aqui a gente tem uma figura, não é? Dos hominoides, das famílias humanas, das famílias dos homens, não é? Do Homo sapiens, aqui no começo, depois o Homo neanderthalense aqui atrás, não é? O homem moderno, o Homo sapiens, o Homo erectus, o habilis e o Australopithecus forensis, que era já quase um macaco. Ele era muito mais próximo do macaco do que do próprio homem, mas ele já é mais avançado do que o próprio macaco. Então, a gente vê que há uma evolução dessas diferentes famílias. Aqui a gente tem um quadro mostrando isso. Aqui atrás, entre 6 e 5 milhões de anos atrás, tem um tronco comum. Na verdade, entre 7 e 6 milhões de anos atrás, tem um tronco comum, que depois se bifurca em 3, formando os homens de um lado, formando os chimpanzés do outro e os gorilas do outro. Tá certo? Como espécies, famílias diferentes, né, que foram se desenvolvendo. Então, o princípio inteligente, né, vai empurrando esse processo evolutivo através da sua necessidade, criando recursos para que o corpo também vá se modificando para adquirir, então, as possibilidades da expressão do espírito humano. Então, é toda uma caminhada longa, toda uma trajetória paciente, temporalmente Ô, meus amigos, o professor Otacílio caiu
deve ter acabado a bateria dele, né? Eu vou tentar entrar em contato com ele pelo WhatsApp para ver se ele vai conseguir fazer a conexão via celular. Só um minuto, tá? Enquanto isso, eu vou colocar uma música para nós ouvirmos, enquanto eu falo com o professor. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade na... Consegui entrar. Que bom. A minha bateria acabou de vez. Estamos no ar? Estamos no ar. Ô, pessoal, desculpa aí o problema técnico aqui, realmente estar num ambiente que não é o nosso, que a gente tem controle, costuma ter esses desafios. Mas a gente vence todos eles. Tudo isso é desafio para o nosso crescimento. Não, professor, está aqui, ó. Então, como a gente... Boa noite, admirado pelo conhecimento e dedicação do professor Otacílio. Deus abençoe. Então, como a gente estava dizendo, não é? Vocês vejam que é um caminho longo no processo evolutivo, não é? A gente não se dá conta que a gente está aqui agora porque a gente percorreu toda essa fase evolutiva, não é? Isso é uma coisa fantástica, que nos ajuda a ter essa compreensão, não é? De que nós não somos produtos de um momento, mas somos resultados de um trabalho prolongado ao longo de uma paciência imensa, não é? De processo evolutivo, onde vai adquirindo cada vez mais recursos de entendimento para que a gente possa, através desses recursos, não é? Fazer o nosso caminho de ascensão. Então, se a gente fizer uma análise clara de tudo isso, a gente vai ver que, atualmente, nós ainda somos muito mais próximos da fase da animalidade do que da fase da angelitude. Nós somos um mundo de expiações e provas, que é a segunda fase do processo evolutivo do espírito propriamente dito. Porque nós vivenciamos como o Homo neanderthalense e o Homo sapiens, todo esse período do mundo primitivo, para depois evoluirmos para o mundo de expiações e provas. E agora estamos nessa fase transicional de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E nós vamos durar muito tempo no mundo de regeneração até conquistar os valores espirituais necessários para irmos para mundos felizes. Então, toda essa trajetória é uma trajetória longa, paciente, e a gente precisa ter, por isso mesmo, essa confiança absoluta no nosso Criador, que, através da lei de evolução, vai empurrando a gente para frente. Não é? A gente vai progredindo. Cada encarnação que a gente tem representa um dia especial na vida do espírito, propriamente dito, porque, do ponto de vista do tempo, nós somos imortais. Então, essa consciência do nosso processo evolutivo nos ajuda muito a gente a ter paciência com as coisas, de ter compreensão e tolerância com as dificuldades, porque nós já vencemos dificuldades muito mais complexas,
do que aquelas que a gente enfrenta hoje, no mundo primitivo, como o homem neandertalense, não é? Como o homem, o Homo sapiens primitivo, não é? Como o homem da pré-história, que a gente não sabia ainda viver em sociedade, e a gente está acelerando esse processo evolutivo com a conquista da nossa inteligência, mas também temos que juntar a esse processo da inteligência os valores da vida de relação, que são os valores morais. Então, a época em que nós vivemos é a época do desenvolvimento dos valores morais. Então, a gente fica bem colocado nesse contexto de um processo evolutivo, sabendo que tudo isso são caminhos para que a gente seja um dia um espírito angelical, um espírito puro, um espírito na plenitude espiritual. Então, vamos aí para a nossa conversa, vamos ver se a gente pode aproveitar um pouco dessa aula que ficou meio truncada, mas se for preciso, a gente repete ela de novo, não há problema nenhum. Não estamos com pressa, a gente precisa aprender direito. Não, o pessoal está perguntando, uma professora muito dedicada aqui. Professor, a primeira pergunta do Francisco Fogato, está um pouco de eco. Eu não sei se você vai conseguir me ouvir. Estou ouvindo. Então tá. Ele perguntou. É possível em que época dessa evolução apresentada houve a encarnação vinda das esferas espirituais? Todos nós somos princípios inteligentes antes da fase humana, vivendo na Terra, mas quando o corpo morre, a gente vive na esfera espiritual, mesmo sem ainda ter consciência da própria individualidade. Quem nos ajuda nesse processo são os espíritos superiores, que sob o comando de Jesus, assiste a nossa evolução. Quando a gente adquire a consciência da própria individualidade, a gente, no mundo espiritual, quando o nosso corpo morre, tem algum contato com os espíritos sem compreender o que está acontecendo, porque a gente não sabe ainda, não tem experiência para distinguir essas relações. E é daí que surge a ideia, não é? dessa conexão com o mundo espiritual, que vai surgindo dentro de nós a ideia dos deuses, não é? De um mundo mágico, do mundo espiritual, né? Do mundo dos deuses. Toda a mitologia que a gente desenvolveu por causa das lembranças que a gente, de alguma maneira, guarda do relacionamento com o mundo espiritual de uma forma pouco compreensiva. Tá certo? E, obviamente, quando a Terra saiu do mundo primitivo e foi para o mundo de expiações e provas, ela pôde, nessas condições, receber espíritos migrados de outras esferas planetárias no processo de transição, como está ocorrendo agora com o nosso planeta Terra. Os espíritos que estão atrapalhando o progresso da mudança do mundo de expiações e provas para a regeneração têm que ser levados para um novo planeta de expiações e provas. Então, a Terra, há 10, 12 mil anos atrás, talvez um pouco antes, recebeu migração de espíritos de outras esferas planetárias. Foi assim que vieram os capelinos para cá. Não deve ter sido só os capelinos, a gente tem informação só deles, mas tem de outros. E, obviamente, que os espíritos bondosos que nos assistem no processo evolutivo, sob o comando de Jesus, muitas vezes um ou outro deles nascia entre nós para poder, como líder de grupo, líder de tribo, auxiliar o processo de evolução mais rápida. Então, a gente nunca deixou de ter assistência espiritual. Professor, tem uma pergunta agora do Ricardo. Professor, esse processo evolutivo das espécies acontece também no mundo espiritual ou em outros planetas como na Terra? E quando o André Luiz traz esse livro, ele claramente fala da evolução no nosso planeta. Mas o nosso planeta não é exceção.
ele é apenas um dos planetas que abriga espíritos na fase de expiações e provas. Portanto, isso é comum no universo. Não é só no planeta Terra que aconteceu isso. Isso acontece no processo de evolução em qualquer lugar do universo, porque nós estamos sujeitos a leis universais promulgadas por Deus para o processo do desenvolvimento. Portanto, essas leis se fazem em qualquer lugar do universo. Nós vamos ter ainda, mais na frente, quando estivermos melhor desenvolvidos, a oportunidade de visitar outros planetas e ter essas informações acompanhando a evolução de outros planetas como um processo de aprendizado. Como muitos espíritos que já estão mais adiantados do que nós, vêm e visitam a Terra de vez em quando, nascem entre nós, passam uma temporada por aqui, nos ajudando, nos auxiliando e conhecendo o processo evolutivo nosso no nosso planeta. Então, essas visitações são comuns, muito mais comuns do que a gente imagina. Então, às vezes, a gente fica querendo procurar um extraterrestre como se ele viesse com o corpo físico dele de outro planeta. Não é assim que funciona. Vêm os espíritos e usam o corpo nosso. Do mesmo jeito que a gente aprende na doutrina espírita, no livro dos espíritos, que quando um espírito sai da Terra, não é, porque evoluiu e vai para um outro planeta, ele tem que se adequar no corpo espiritual dele para a vivência no outro planeta, porque até a estrutura perispiritual é adaptável à realidade do planeta, porque, de certa forma, o nosso corpo perispiritual é ainda matéria, não matéria estrutura atômica, mas é matéria fluido cósmico que precisa se adaptar à realidade de cada planeta. Então, isso se dá. Quando Jesus veio para nascer entre nós, ele teve que fazer isso com o corpo perispiritual dele, para poder viver entre nós. Professor, agora tem uma dúvida da Márcia. Professor, não entendi. Onde é a fábrica de princípios inteligentes? Onde é a fábrica de espírito inteligente? Nos mundos. Princípios. Princípio inteligente é Deus que cria. E o princípio inteligente se desenvolve até a fase angelical. Então, quem cria tudo é Deus. Deus é... Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, tanto material quanto espiritual. Então, Deus cria princípio inteligente. Professor, agora tem uma pergunta quanto onde o senhor está. Qual o horário da palestra do senhorio? Da palestra amanhã, eu nem sei se elas vão ser divulgadas, porque vão ser estudos em grupo, então eu tenho a impressão que eles não vão, provavelmente eles vão filmar, e pode ser que coloquem depois na mídia, mas eu não tive nenhuma informação de que vai ser ao vivo, online. Então, nós estamos aqui em Campinas, no Centro Espírita Nosso Lar. Quem quiser entrar, abra a página do Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui. Professor, não temos mais perguntas. O pessoal já está dando boa noite. Prazer estar aqui aprendendo com o Otávio. O Tarcísio Rangel colocou a Rosana Silqueira. Obrigado. Então, professor, acho que a gente pode terminar por hoje, né? Olha, devido até poder descansar um pouco para amanhã. Tá certo. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos retomar o livro do André Luiz e vamos recomeçar o capítulo 3. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil de entender, depois desse panorama do processo evolutivo biológico na Terra, a gente vai poder entender melhor
a descrição e a linguagem do André Luiz, porque ele vai focar basicamente, né, na evolução do corpo espiritual, porque a evolução em dois mundos tem o propósito, não de falar da evolução da biologia, da vida biológica no planeta, mas da vida espiritual. Mas ele precisa de usar a vida biológica, por isso é que é importante a gente ter essas informações prévias. Então, nós vamos entender o André Luiz de maneira muito mais fácil, quando ele for descrevendo o processo de evolução do princípio inteligente. Então tá ok. Então, tá ok. Professor, eu vou pedir para o senhor fazer a prece, porque quando eu falo, dá eco. Tá bom, posso fazer, sem problema. Muito obrigado. Meus amigos, primeiro, me desculpe pela dificuldade hoje da mídia, mas é assim mesmo, às vezes a gente tem que fazer uma coisa como uma tentativa nova e a gente aprende um pouco mais. Da próxima vez eu já testo tudo bem antes para ver se tudo já funcionou, porque eu cheguei aqui no hotel com tempo e eu acreditei que estava sendo carregado, eu não prestei atenção, já tinha ligado o computador, e meu computador já estava parcialmente carregado, eu não sei porque que descarregou, eu acho que eu deixei ele ligado na minha pasta. Mas tudo bem, isso aí é assim mesmo. Esses são dos pequenos problemas que a vida nos oferece, né? E a gente tem que estar pronto para superá-los. Então, eu agradeço de coração a paciência de vocês, o convívio com vocês, e vamos, então, agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de aprendermos um pouco mais juntos. Querido Pai Celestial, ao encerrarmos o nosso estudo da noite, desejamos, Senhor, que todos nós possamos estar tranquilos, corajosos, pacientes, animados com a beleza da vida. E vendo, Senhor, no nosso momento cotidiano, as dificuldades agora sob um novo prisma, porque se nós já fomos espíritos muito mais iniciantes, começamos a nossa vida nas formas mais rudimentares do processo de vida do nosso planeta. E conseguimos chegar até aqui inteiros, cheios de recursos, de aprendizados. Isso é para nós uma bênção, o conhecimento dessa realidade, porque faz uma mudança em nós. Se as nossas dificuldades de hoje parecem grandes, todas elas são superáveis, porque já superamos em outros tempos, Senhor, situações muito mais difíceis. Imaginemos vivendo nós todos como homem das cavernas, como devia ser difícil, vida dura, complexa, enfrentando as forças da natureza ainda incompreendidas, as disputas no reino animal, e conseguimos, como espíritos imortais que somos, enriquecer-nos dessas experiências e hoje podemos nos conhecer como espíritos já civilizados, num processo de humanidade caminhando para uma fraternidade maior. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela oportunidade de conhecermos-nos a nós mesmos, através da nossa história evolutiva. E sabermos, Senhor, que todos nós chegaremos um dia à posição de espíritos angelicais, porque esse é o nosso destino. Essa é a nossa herança de filhos de teu amor. Ampara-nos agora e sempre, Senhor, para que sigamos alegres, corajosos e espíritos dignos de sermos reconhecidamente em nós mesmos, conhecidos como espíritos de teu amor, filhos de teu amor. Ampara-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado, professor, pela sua dedicação. Pelo empenho.
Tem uma pergunta da Ana Clara que eu vou deixar aqui registrada para a gente responder semana que vem. Tá bom, professor? Tá bom, professor? Aí eu mando para o senhor. Tá bom, pode lê-la. Pode ler? Pode ler? Pode. Quando o espírito mais adiantado em termos espirituais encarna na Terra, como é feita a adaptação do perispírito? É pelo corpo mental? Sim, é pelo corpo mental. O corpo mental é o corpo permanente do espírito, propriamente dito. E ele, então, se reveste da matéria, do fluido cósmico adaptado da realidade do nosso planeta, para que seu corpo perispiritual estruturado dessa forma possa interagir de maneira mais fácil com o corpo biológico que ele vai formar através do processo da gestação, através dos recursos dos pais, para a encarnação dele entre nós. É assim mesmo. Todos nós vamos ter a oportunidade de fazer um dia migrações desse tipo, se já não fizemos, porque a gente não lembra. Ela complementou também, você falou para o recurso dos pais, ela colocou pelo genes dos pais. Isso, a gente aproveita os genes dos pais, através do nosso perispírito modificado, que vai atuar sobre essa estrutura genética, através da célula ovo, nos processos de divisão celular, para formar o nosso corpo adaptado à sua realidade. O corpo de Jesus tinha uma realidade muito diferente da nossa, porque ele aproveitou toda a parte genética melhor possível para fazer um corpo que servisse a ele de instrumento para o trabalho angelical que ele fez conosco. É assim mesmo. Então tá bom, professor. Gratidão a Deus, ao Senhor, a todos os nossos amigos que estiveram aqui. E que possamos nos encontrar na próxima sexta, para mais um estudo da obra Evolução dos Mundos. Com Deus, professor. Fiquem com Deus todos vocês. Um beijo no coração de todos.